Gente amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos voltar aqui mais uma videoaula do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. Nessa aula a gente dá sequência ao estudo das células, da citologia. Eu vou te apresentar o que é esse negócio que a gente chama de citoplasma. E eu vou te apresentar também as principais características de duas organelas importantíssimas para as células, mitocôndrias e os ribossomos. Espero que você aproveite a aula, aprenda com ela. Tá certo, meu querido? Espero que você esteja bem também, se cuidando, não é mesmo? Se você gostar do vídeo, deixa aquele like famoso, se inscreva no canal. E se você está voltando a assistir os vídeos aqui do canal, eu peço que você continue assistindo. Se você puder, também divulgue o vídeo aí nas suas redes sociais. Mostre o vídeo para seus colegas que querem estudar também nessa época difícil que a gente está vivendo, né? Espero poder te ajudar e estar te ajudando. Vamos para a aula então, gente. Então tá aí, gente, vamos lá, vamos para o citoplasma. Olha só, o citoplasma, já te adianto, é o interiorzão da célula, tá? Todo o interior da célula, ali circundado pela membrana plasmática, é o que a gente chama de citoplasma. O citoplasma tem três componentes básicos. Então vamos lá, o conceito: espaço intracelular, definido assim, entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. A gente inclui o núcleo também, a gente pode incluir e vamos incluir o núcleo também. É todo o interior da célula. Você vai ver que são três componentes aí para o citoplasma: o citosol, antigamente chamado de hialoplasma, né? Deixa eu colocar aqui, você pode ver esse termo, ó, hialoplasma, tá certo? Hialoplasma é um termo mais antigo aí para citosol, tá? É a mesma coisa. Tá ok, gente? Matéria coloidal e semifluida, essa é uma definição mais técnica, você pode entender como o material que é solúvel, né? Que tem uma parte mais fluida aí, né? Uma solução gel, né? Tá vendo, ó? E uma parte mais viscosa, que a gente chama de gel mesmo, lembra aí o gel do cabelo, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, tá? A gente fala inclusive sol gel, é um material sol gel, é um material fluido viscoso, resumidamente, onde estão as organelas, os componentes da célula, tá certo? Então essa parte viscosa, fluida, a gente chama de citosol, antigamente hialoplasma. Já apareceu aí para vocês as organelas. Você pode entender como os órgãozinhos da célula, eles têm função, ou elas têm função, melhor dizendo, biológica. Elas vão desempenhar um papel importante na manutenção do metabolismo celular ou da vida celular, consequentemente da vida do organismo, do ser vivo. Então, componentes com alguma função biológica. Eu vou te falar das mitocôndrias e dos ribo. As mitocôndrias sintetizam ATP, a maior parte dele, e os ribossomos proteínas, né? Então tá aí, pronto, só dando dois exemplos. Inclusões é um material que não está reagindo, não reativo, não está participando do metabolismo por enquanto, pode chegar a participar, por isso inerte. De natureza diversa, pode ser uma gotícula de lipídio, um grânulo de proteína, material energético de alguma forma que a célula vai utilizar. Tá certo? Isso a gente chama de inclusão, algo que está ali que também faz parte do citoplasma, mas ainda não está funcionando, a célula não está utilizando, tá ok? Então tá aí, essa organização do citoplasma, esse interiorzão da célula, tá certo? Tem uma parte fluida viscosa que é o citosol, componentes de função biológica que são as organelas e material ali armazenado, não reagindo, que a gente chama de inclusões. Nessa aula a gente começa a ver, nessa videoaula, para não ficar muito extenso, tá certo, gente? Videoaulas mais curtas aí para você ter um tempo de refletir, melhor, né? Organelas, vamos ver então só duas, tá? Nessa aula aqui, depois tem mais organelas, tem os retículos, tem o Golgi, tem os lisossomos, tem microtúbulos, tem centríolos e mais, tá certo? Mitocôndria, então vamos lá. O que é a mitocôndria? É uma organela que tem duas membranas, então uma organela de membrana, diferentemente dos ribossomos, só para já comparar, eles não têm membrana revestindo, tem duas membranas as mitocôndrias inclusive. Bom, a função, olha só que eu coloquei para vocês, síntese final de adenosina trifosfato. Nas mitocôndrias ocorrem duas etapas, as duas etapas finais da respiração aeróbia, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.
A respiração aeróbia é um outro assunto, é um vídeo aí de 15, 20 minutos no mínimo, tá certo? São 3 as etapas da respiração aeróbia. A glicólise, que não está aqui para vocês, porque a glicólise acontece lá no citosol, tá certo? Lá fora da mitocôndria. Agora, o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, e a cadeia respiratória, aí sim acontecem aqui na mitocôndria. Eu vou te falar, inclusive, os locais da mitocôndria onde ocorrem ali o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Olha lá, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, gente, é o interiorzão da mitocôndria, né? Você tem uma organela mais ou menos assim, que tem uma cintura, né? Ela tem uma membrana externa, que é essa que eu desenhei, uma membrana interna cheia de dobras, tá vendo? Essa aqui seria a membrana interna da mitocôndria, mais ou menos assim. A matriz é esse interior aqui, ó. Então, ó, esse interiorzão aqui é a matriz mitocondrial. É onde ocorre o Krebs, tá certo? Também chamado de ciclo do ácido cítrico, porque o ácido cítrico é um dos primeiros intermediários ali do ciclo de Krebs. A cadeia respiratória é onde ocorre a fosforilação oxidativa. Fosforilar é sintetizar, é adicionar fosfato, né? Oxidativa, tá? Melhor dizendo, é porque é na presença do gás oxigênio. Então nós temos aqui esse fosfato sendo adicionado para formar, na verdade, o ATP. É adicionado ao adenosina difosfato, mais um fosfato vira ATP. Esse T é de tri mesmo, né? A molécula tem 3 grupos fosfato, 3 resíduos, né, do fosfato aí, que vem lá do ácido fosfórico, tá ok? As cristas mitocondriais, onde ocorre a maior síntese ou a maior parte da síntese do ATP, tá vendo? Adenosina trifosfato. As cristas são as dobras aqui, ó, da membrana mitocondrial interna. A membrana mitocondrial interna é onde, melhor dizendo, ocorre a maior parte da síntese do ATP. Então as mitocôndrias correspondem à central energética da célula, uma vez que elas sintetizam um composto que de fato mantém a célula funcionando, vive funcionando, que é o adenosina trifosfato, tá certo, gente? Bom, uma organização aqui, um desenho um pouquinho melhor, você está vendo? Está aqui a mitocôndria, ela tem então membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, cheia de dobras, tá vendo? O interior, esse espaço interno aqui da mitocôndria, tá vendo? Ó, envolvido pelas dobras da membrana interna, inclusive, né? É o que a gente chama de matriz. Matriz é o interior, né? As cristas, gente, são na verdade a membrana interna, né? É o interior dela, lá dentro da membrana interna, né? É uma estrutura delgada, mas tem um espaço ali dentro, né? Com complexos proteicos, inclusive, que vão ali favorecer toda a fosforilação oxidativa, ou essa etapa da respiração aeróbia, onde ocorre a produção do ATP. Então, mitocôndria, resumindo, tem a ver, está relacionado diretamente com isso daqui, ó, síntese maior ou final de adenosina trifosfato. É muito comum a gente dizer que as mitocôndrias fazem respiração aeróbia ou são responsáveis pela respiração celular, mesma coisa, né? Na verdade, o que elas fazem mesmo é sintetizar a maior parte do ATP, né? 2 etapas da respiração celular, o aeróbia, a aeróbica, acontecem sim nas mitocôndrias, mas não é todo o processo da respiração que acontece, né? A primeira etapa da respiração celular acontece lá no citosol, mas tudo bem, é um jeito ainda de mencionarmos aí uma função, a função da mitocôndria. Então, às vezes você vai ler que a mitocôndria faz respiração celular, a maior parte é de fato, ou que é mais direto e correto, né, que elas sintetizam ATP, tá bom? Os ribossomos, para a gente terminar mais uma aulinha aqui de citoplasma, aí, fico feliz, viu, de poder estar gravando, te ajudando de uma maneira, de alguma maneira, né? Eu não vejo isso, mas eu consigo sentir que eu estou sendo útil aí, isso me deixa muito feliz, viu, gente? Os ribossomos não têm membrana revestindo, tá? É um organoide, eu gosto muito dessa palavra, né? Diferencia o de organela, que tem membrana, que organoide, porque não tem membrana. Ele é formado por RNA ribossômico, por isso o Rzinho, né, de ribossômico, e proteínas. É um corpúsculo formado por 2 partes, uma maior e outra menor. Ali tem RNA ribossômico e proteínas. Eles se encontram livres no citoplasma, ou como acontece com a maior parte dos ribossomos, eles estão no retículo endoplasmático granular ou rugoso, né?
O ribossomo é um corpúsculo, obviamente, que vai deixar essa estrutura toda, que é o retículo, assim, com esse aspecto rugoso, granuladinho, tá certo, gente? Por isso que o retículo tem esse nome, só que ele acaba tendo a função, obviamente, dos ribossomos, que é sintetizar proteínas. Tá aí pronto pra gente terminar nossa aulinha, mais uma aulinha aqui, síntese proteica, que é exatamente a tradução do código genético. Essa é uma aula aqui que a gente vai gravar ainda, vou preparar, tô produzindo para vocês, aula de tradução do código genético. Código genético, de um jeito bem simples, até grosseiro de definir, é uma sequência de letrinhas que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. A proteína é uma molécula grande formada por partes menores, que são os aminoácidos, tá certo, gente? É justamente o código genético que informa para o ribossomo que proteína ele deve produzir, tá certo? Os ribossomos conseguem escanear o código genético e transformá-lo em uma proteína, por isso que a gente chama esse processo de tradução. É a mesma coisa, tá? Que síntese proteica. Essa é a função dos ribossomos. Bom, onde que os ribossomos são produzidos? No nucleolo, tá? O nucleolo é uma região condensada lá do núcleo, né? Se você pegar um núcleo, por exemplo, né? Aqui a gente tem o DNA, tá? Descondensado e solto. Aqui a gente tem um corpúsculo, uma bolotinha, tá? Isso daqui a gente chama de nucleolo. Considerando aí, obviamente, uma célula eucarionte, né? Tá aí o nucleolo, nucleolo tá escrito aqui, tá bom? Essa bolota aí, essa região globular, é onde tem RNA, é onde os ribossomos são produzidos. Beleza? Só para você ver, para a gente fechar então a organização de um ribossomo, ele tem uma parte menor, que a gente chama de subunidade menor, e uma parte maior, que a gente chama de subunidade maior. Tá certo? O RNA mensageiro, né, que tem o código genético, ele fica aqui, tá certo? A subunidade menor encaixa-se ali no RNA mensageiro, depois vem a maior, e aí o ribossomo começa a traduzir o código genético. Isso aqui seria um RNA mensageiro. É uma aula que faz referência às propriedades dos ácidos nucleicos, portanto, se você tiver dúvida, eu vou compreender, inclusive você deixa aí nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Em bactérias que se reproduzem muito rápido, uma célula bacteriana se transforma em 20 minutos. Em 16 horas, uma célula bacteriana pode se transformar em 1 bilhão de células bacterianas. Para se reproduzir tão rápido, elas precisam ter muitos ribossomos sintetizando várias moléculas da mesma proteína. É o que fazem os polirribossomos ou polissomos. A gente vê em célula procariota, eles são mais comuns nesse tipo de célula, tá vendo? Que tem 1, 2, 3, 4, 5 ribossomos, tá vendo? Sintetizando a mesma proteína várias vezes. Isso agiliza a replicação ou a reprodução da célula bacteriana. Essa fitinha aqui seria o RNA mensageiro, né, turma? Mensageiro é porque ele tem o código genético que ele pegou lá dos genes do DNA que foi transcrito para ele, tá certo? Bom, então polirribossomo é um outro tipo, é uma associação de ribossomos, tem a ver logicamente com ribossomos, por isso que eu incluí ele, é comum em células procariontes que se reproduzem muito rápido, precisam fazer muitas proteínas. Gente, mais uma aula aqui do canal, espero que você tenha aprendido com ela, que ela tenha te ajudado. É isso, vou terminando aqui. Abraços, beijos, até a próxima aula.